Argumento. Argumento é um conjunto de proposições, em que algumas delas implicam em outra proposição. Quer dizer, na realidade, o argumento ele é um conjunto de proposições, é um conjunto de declarações. Só que esse conjunto possui uma estrutura, de modo que algumas dessas declarações implicam em outra declaração. Por exemplo, chamaremos as proposições P1, P2, Pn de premissas do argumento e a proposição Q de conclusão do argumento. Representaremos os argumentos da seguinte maneira. Você tem aqui embaixo a figura, onde você tem as proposições P1, P2, pontinho, pontinho, Pn. Essas N proposições em cima vão ser as premissas. Essa proposição Q, que está embaixo, será a conclusão. Então, eu vou representar dessa maneira este conjunto todo, com N mais uma proposições, irá representar um argumento. Tem aqui as premissas em cima, um tracinho, 3 pontinhos e a conclusão Q. Então, P1 até Pn premissas, Q será a conclusão. É evidente que você já pode até comentar, mas um argumento pode ter várias conclusões. Sim, estou colocando apenas uma conclusão Q para simplificar o exemplo, né? Mas o argumento pode apresentar várias conclusões. Vejamos um exemplo de um argumento. Exemplo. Se chover, então fico em casa. Choveu. Conclusão, fica em casa. Este conjunto de 3 proposições é um argumento, onde as duas primeiras, se chover, então fique em casa, e choveu, são as premissas. A terceira, fique em casa, é a conclusão. Então, representaremos os argumentos desta maneira. Vejamos outro exemplo. Todas as mulheres são bonitas. É a primeira premissa. Maria é mulher. É a segunda premissa. 3 pontinhos, Maria é bonita. Maria é bonita é a conclusão. Nós temos 2 premissas e a terceira é a conclusão. Este conjunto de proposições é um argumento. Vejamos, então, outro exemplo de argumento. João ganha dinheiro ou João trabalha? João ganha dinheiro. Conclusão, João não trabalha. Este conjunto de 3 proposições é um argumento. As 2 primeiras são as premissas e a terceira é a conclusão do argumento. Por enquanto, nós não estamos preocupados com a validade. Não se preocupe agora se o argumento é válido ou é não válido. Estamos apenas dando exemplo de argumento, né? Argumentos dedutivos e indutivos. Os argumentos são divididos em 2 grupos, dedutivos e indutivos. A noção de argumento dedutivo gera a ideia de transportar o geral ao particular. Isto quer dizer que a conclusão apenas ratifica o conteúdo das premissas. Quer dizer, o argumento dedutivo gera a ideia de transportar o geral ao particular. Ele vai de um todo para um caso particular. Argumentos com essa característica são chamados de dedutivos. Por exemplo, o argumento abaixo é dedutivo, pois o conteúdo da conclusão é consequência apenas das premissas. Veja, todas as mulheres são princesas. Todas as princesas são bonitas. Conclusão, todas as mulheres são bonitas. Este argumento, ele é um argumento dedutivo,
pois essa conclusão ela não ultrapassa o conteúdo das premissas. Beleza? Argumentos desse tipo são chamados de dedutivos. Um outro tipo de argumento é o que nós chamamos de argumento indutivo. Ele gera a ideia de transportar o particular para o geral. Portanto, a conclusão não é derivada apenas das premissas. No argumento indutivo, ele vai de um particular para um todo. A conclusão ultrapassa o conteúdo das premissas. Veja um exemplo. O argumento abaixo é indutivo, pois o conteúdo da conclusão não é consequência apenas das premissas. Olha só, segunda-feira choveu, terça-feira choveu, quarta-feira choveu, quinta-feira choveu, conclusão, amanhã vai chover. Ora, este argumento ele é indutivo. Esta conclusão ultrapassa o conteúdo das premissas. Ela vai além do conteúdo das premissas. Em resumo, gente, argumentos dedutivos são aqueles cuja conclusão deriva diretamente das premissas, tá? Nos argumentos dedutivos, a conclusão não diz nada além do que foi dito nas premissas. A conclusão do argumento dedutivo destina-se a deixar explícito o conteúdo das premissas. Já nos argumentos indutivos, quer dizer, nesse exemplo que nós temos aqui, que são os argumentos indutivos, são aqueles que permitem afirmar a conclusão com alguma probabilidade. Repara que existe uma probabilidade amanhã de chover, né? Nos argumentos indutivos, a conclusão enuncia alguma coisa que ultrapassa a informação contida nas premissas. Quer dizer, essa conclusão aí, amanhã vai chover, ultrapassa o conteúdo das premissas. Já nos dedutivos, não. O dedutivo apenas confere o que foi dito nas premissas. Ele ratifica as premissas. Continuando. Para os argumentos dedutivos, haverá uma classificação como válidos ou não válidos. Isso quer dizer, os argumentos dedutivos vão ser classificados como válidos ou não válidos. Os argumentos dedutivos válidos são raciocínios corretos. E os argumentos não válidos são raciocínios incorretos. A classificação da validade não se aplica aos argumentos indutivos. Somente os argumentos dedutivos vão ser válidos ou não válidos. Quer dizer, teremos argumentos dedutivos válidos ou não válidos. E os argumentos indutivos não receberão essa classificação. Nós sabemos que, pelo princípio do terceiro excluído, temos que uma proposição é verdadeira ou falsa. Uma proposição será verdadeira ou será falsa. No caso de um argumento, diremos que ele é válido ou não válido. Às vezes você já viu alguém falar assim, ó, o argumento do fulano é falso e verdadeiro. Não, um argumento não pode ser falso nem verdadeiro. O que é falso ou o que é verdadeiro seria então um atributo de uma proposição. A proposição sim é falsa ou é verdadeira. Já um argumento é um conjunto. E se ele for um argumento dedutivo, ele vai refletir um raciocínio correto. Se for um argumento dedutivo válido, será um raciocínio correto. Se ele for não válido, será um raciocínio incorreto. Então, os argumentos dedutivos, somente eles serão classificados conforme a validade. Válido ou não válido. Beleza? Continuando. A validade é uma propriedade dos argumentos dedutivos, que depende apenas da forma, a estrutura lógica das suas proposições, premissas e conclusões, e não do conteúdo delas. Quer dizer, a validade de um argumento depende da estrutura, da forma do argumento, não
das proposições, se são verdadeiros, são falsos. Não depende disso. Ela não depende do conteúdo das proposições. Ela depende de uma estrutura. O argumento, ele é uma estrutura. Validade. Essa validade, essa estrutura produz uma validade. Válido ou não válido. Será um raciocínio correto ou um raciocínio incorreto. Sendo assim, podemos ter as seguintes combinações para os argumentos válidos, dedutivos. Quer dizer, são válidos, são dedutivos. Nós podemos combinar premissas e conclusões da seguinte maneira. O argumento válido, e você pode encontrar o argumento válido com as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. E o argumento ser válido. Você pode encontrar um argumento válido com algumas ou todas as premissas falsas e a conclusão verdadeira. E o argumento ser válido. Você pode encontrar um argumento válido com algumas ou todas as premissas falsas e a conclusão falsa. E o argumento ser válido. Você observa então que no argumento válido apenas teremos 3 combinações, A, B e C. A quarta combinação, que seria aquela onde as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, ela não existe no argumento dedutivo. No argumento dedutivo podemos ter premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, premissas falsas e conclusão verdadeira, premissas falsas e conclusão falsa. Nunca poderemos ter no argumento válido premissas verdadeiras e conclusão falsa. Se existir a possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, o argumento será não válido. O argumento válido não aceita a possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Beleza? Podemos dizer então o seguinte. Podemos dizer que o argumento é válido se quando todas as suas premissas são verdadeiras, implica que a conclusão também é verdadeira. Quer dizer, um argumento válido, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Aí será válido. Portanto, o argumento será não válido se existir a possibilidade de suas premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Se existir a possibilidade de ter premissas verdadeiras e conclusão falsa, será não válido. Mas isso se existir esta possibilidade. Continuando. Um exemplo. Todas as mulheres são princesas. Todas as princesas são bonitas. Conclusão, todas as mulheres são bonitas. Este é um argumento válido. Por quê? Porque se essas premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. A estrutura entre essas 3 proposições não permite que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Seria impossível você ter essas premissas verdadeiras e essa conclusão falsa. Se essas premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. Este argumento é válido. Observando que não precisamos de nenhum conhecimento aprofundado sobre o assunto para concluir que o argumento acima é válido. Vamos substituir mulheres, princesas e bonitas por A, B e C, respectivamente. E teremos todo A é B. Então, A estaria dentro do B, estaria contido no B. Todo B é C. Então, este B, por sua vez, está contido no C. Conclusão, todo A é C. Se essas premissas forem verdadeiras, esta conclusão será verdadeira. Se o A está dentro de B e o B está dentro de C, o A está dentro de C. Isso é sempre verdade. Logo, aquele argumento ele tem essa estrutura. E todo argumento com esta estrutura será válido para qualquer A, B e C. Isto será um argumento válido. Para qualquer A, B e C, este será um argumento válido. Beleza? Bem, nós vamos continuar então na próxima aula, dando mais exemplos, né?
E aí assista a próxima aula para que você entenda isso definitivamente. Na próxima aula teremos exemplos e vai ficar mais fácil do entendimento. Então, até a próxima aula com argumentos ainda.